Olá! Gravar esse vídeo parece fácil para quem é professora como eu a vida toda, mas é difícil a gente falar da gente. Porém, penso que é importante como mulher falar um pouco da minha trajetória, do que significa ser mulher, numa profissão nobre, que eu considero que é ser professora, e, né, principalmente na sociedade brasileira, que ainda, infelizmente, carrega muito preconceito em relação à mulher. Porém, vamos lá, né? Eu tive muitos exemplos na vida, e óbvio que são exemplos também masculinos. Meu pai era um leitor ávido, assim, que lia 2 jornais por dia, e que eu, mesmo sem ser alfabetizada, ele ia me passando os jornais para ir identificando as letras. Portanto, eu fui alfabetizada muito cedo e me tornei uma leitora muito cedo. Porém, minhas grandes referências profissionais e de vida foram mulheres, e mulheres professoras, né? Minha mãe professora, uma professora de história maravilhosa, e eu acho que daí também reforçou a minha paixão pela história, e eu tenho muito orgulho de ser historiadora. Eu sou formada na PUC e eu fiz 2 cursos de história ao mesmo tempo. Um de manhã, que era o curso de bacharel em história, que era voltado especialmente para pesquisa. Não se falava em dar aulas de história, era essencialmente um pesquisador em história, mexer com documentos, né, mexer com pesquisa, muito aperfeiçoada, tentar ler línguas que já são mortas, que foi um curso assim maravilhoso. E à noite, filha de professores, eu fui fazer licenciatura, que era um curso voltado aí sim para dar aula de história, né? E foi na faculdade que eu encontrei minha grande inspiração na vida como exemplo profissional. Vavi Pacheco Borges, uma professora de história medieval maravilhosa, que está viva ainda, a gente se conversa, e ela se tornou uma referência importantíssima pela seriedade que ela fazia suas aulas, pelo cuidado que ela tinha com os alunos e pela paixão, pelo brilho nos olhos que ela tinha ao dar aula. Então, praticamente nasci professora, mas também já fiz muitas outras coisas na vida, e a ideia é de fazer essas coisas como uma inspiração para outras mulheres, né? E não só mulheres, mas para os alunos. Eu fiz um curso de pós-graduação em museologia, no MASP, em São Paulo, em convênio com a Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo, e aí minha outra paixão, né, a política. Depois eu fiz o mestrado em ciência política e o doutorado em ciência política, que na verdade envolve muito mais uma história política do que a ideia da participação política no sentido eletivo. Até já tive essa cidade querida que eu escolhi para viver, Araçatuba, já tive convites, né, para me tornar vereadora, mas eu penso que não sei se é o que eu sou, né? Eu sou professora desde sempre. Eu morava em São Paulo, escolhi Araçatuba como a minha cidade, então cheguei aqui sem conhecer ninguém. Aí, andando pela cidade, eu percebi que o museu era muito mal instalado e resolvi ajudar, mesmo não sendo contratada, não tinha nenhum vínculo com a prefeitura e tudo mais. Resolvi ver se eu conseguia dotar a cidade de um museu bem equipado. O museu já existia, mas ele nem podia ser chamado de museu, ou então a gente chamar de museu nos moldes antigos. E foi aí que começou minha grande relação com a cidade de Araçatuba, né? Batalhar para instituir o museu, um museu tecnicamente correto, colocar naquela casa maravilhosa, que é a casa do engenheiro-chefe da rede, a origem da cidade está ligada à rede federal, e foi um trabalho assim de 10 anos
até que a gente conseguisse inaugurar um museu belíssimo, bem instalado, um lugar agradável e que poderia fazer os araçatubenses se orgulhar da sua história, história indígena, a história da chegada dos primeiros imigrantes aqui e o desenvolvimento posterior dessa cidade ligada à questão do agronegócios. Depois disso, e paralelo a isso, eu sempre dei aula. Então, fui dar aula primeiro no ensino fundamental 2, depois no ensino médio, e conheci o Afonso Toledo, grande amigo, super saudade, e ele me chamou para dar aula na faculdade Toledo, que é onde eu estou até hoje, né? Então, foi uma relação com a cidade muito forte. Acaba que ser professor nos permite conhecer tanta gente maravilhosa, conhecer tantas histórias, e é isso que eu gosto mesmo, a história dessas pessoas que buscam a faculdade, que buscam a educação como uma forma de sair da vida que tem, né? De se projetar intelectualmente, culturalmente, e eu fui durante esses anos todos fazendo amigos verdadeiros, alguns meio tomados como filhos. Eu tenho muito orgulho, hoje eu dou aula com ex-alunos, né? E isso para mim é o que demonstra que eu estava certa nas minhas escolhas, né? Agora, como mulher, é fácil fazer isso? Não, não é. Né? A mulher tem fases na vida que exige dela coisas diferentes. Então, quando a gente é mais jovem, que tem os filhos pequenos, é muito difícil o trabalho, a dedicação, né? Mas eu acho que a mulher tem uma força que lhe permite fazer, trabalhar, se dedicar, se tornar uma intelectual, mesmo com os filhos pequenos. E esse exemplo da mulher intelectual é bom, porque você acaba constituindo uma educação que elimina o machismo, né? A mulher, quando ela se dedica, que ela trabalha, ela se esforça, ela dá exemplo tanto para os seus filhos homens como mulheres, o exemplo de que a sociedade tem que tratar os sexos igualmente, né? Que não pode discriminar. A sociedade não pode entender que a mulher deve ficar em casa porque tem filhos. Não, a mulher é capaz, mas ela precisa de ajuda para poder superar tudo isso, né? Depois, em outras fases, os filhos adolescentes, acompanhar a formação intelectual deles, numa sociedade que incita o consumo, a gente ter que fazer com que o adolescente veja que não são objetos, não são coisas, não são aparências que constituem um ser humano digno, um ser humano com uma ética de olhar para o outro, né? E depois uma fase mais solta, uma fase mais possível, um tempo mais disponível, que é quando os filhos se vão. Eu tenho muito orgulho do que eu constituí. Não é uma ideia de ser importante, nada disso, mas é ver que aproveitei os exemplos, principalmente os exemplos femininos que eu tive, minha mãe, muito trabalhadora, né, também professora, e reproduzir isso de tal forma que a gente constitua uma sociedade melhor, uma sociedade mais acolhedora, uma sociedade mais igualitária, e que as mulheres possam realizar aquilo que elas desejam, né? Que elas possam fazer escolhas sem ter que abrir mão da família, sem ter que abrir mão dos papéis que ela desempenha, além do papel profissional, que ela encontre então ajuda. E eu acho que esse trabalho que vocês estão propondo é muito importante, porque aí ajuda a ressaltar que todas as mulheres podem fazer isso, que elas não têm que abrir mão dos seus desejos, dos seus sonhos profissionais,
E eu penso que essa ideia de vocês, nesse mês internacional da mulher, é muito profícuo. Eu acho que vai ser também exemplar. Vocês estão de parabéns. E o fato de eu ser convidada para falar, isso mostra o quão importante foi minha vida, o quão importante foi o exemplo que eu tive, o quão importante deve ser o exemplo que eu possa ter dado. Agradeço de coração. Um beijo a todos. Esperança de um futuro diferente do que eu via. E se repetia a cada geração de mulheres negras, solidão. Mas não, solidão não, mas não.